Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma das sessões científicas do NEIS SED-H, de número 6. Hoje teremos a apresentação de um artigo pelo estudante de medicina do segundo semestre, Humberto da Silva Rodrigues, cujo orientador é o professor Marcos Lázaro da Silva Guerreiro, e o trabalho que será apresentado será referente ao RNA-seq de fibroblastos dérmicos de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e distúrbios do espectro de hipermobilidade. Sustenta sua categorização como entidade única com o envolvimento de patomecanismos de degradação da matriz extracelular e pró-inflamatórios. Humberto, o espaço é seu, pode começar. Olá, mais uma vez, boa noite a todos. E dando prosseguimento à nossa sessão, já introduzida previamente, eu gostaria de trazer um contexto geral do artigo que escolhemos para essa sessão. Esse artigo foi publicado na Itália, né, em 2022, e ele versa, em suma, sobre a proposta de um modelo, né, histopatológico para a doença cuja causa molecular ainda não é elucidada nem posta, né? E ele traz a repercussão multissistêmica disso em termos de nosologia, em termos de classificação, e, consequentemente, em termos de diagnóstico. Em termos de conceitos introdutórios, né, o artigo traz que a síndrome de Ehlers-Danlos, né, SED, representa um grupo de 14 doenças hereditárias do tecido conjuntivo, né, e quando ele traz tecido conjuntivo, os tecidos conjuntivos especializados também. E a forma mais comum, né, apresentada também pelo artigo, é a SED hipermóvel, né, a SED-H. E esse fenótipo, ele é variável, só que ele tem uma taxa de incapacidade crônica dos pacientes acometidos muito grande, né? E a causa molecular ainda não é identificada e nem posta de modo concreto, apenas há algumas publicações, especulações sugestivas, mas não é algo consolidado nesse sentido. E o artigo justamente traz a perspectiva de o quão importante é ter, né, uma possível causa molecular elucidada. É a proposta do grupo. E dando seguimento, né? E aí a gente tem o contexto de tantos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel, quanto os pacientes com transtorno do espectro de hipermobilidade, eles apresentam algumas manifestações, né? Inclusive multissistêmicas, que não são incluídas na classificação atual para diagnóstico da doença em âmbito clínico. Isso é de grande importância porque alguns pesquisadores, e estes inclusive, defendem um ponto de vista desses transtornos como não entidades distintas, né, em termos clínicos, mas que elas fazem parte, né, partem de um espectro fenótipo em comum, né, e isso se dê de modo conjunto em termos de expressão gênica e sintomatologia, trazendo uma demanda multidisciplinar de intervenção também conjunta. Melhor dizendo, é necessário, inclusive, segundo o artigo, né, um agrupamento dessas patologias em termos de classificação, para que melhor possam corresponder a uma intervenção, né, de diagnóstico e tratamento. Dando seguimento, né, a ideia é que, a partir dessa visão, né, construída pelo grupo, o grupo tem publicações prévias nesse sentido e defende essa linha de pensamento, né, o grupo que escreveu o artigo, eles têm publicações prévias, inclusive com indícios, né, desses mecanismos moleculares propostos, que eu vou elucidar mais à frente em termos de metodologia, mas que eles partiram de uma coorte de linhagens celulares que demonstraram que células de ambos pacientes, quando eu digo ambos pacientes, são os grupos estudados, né, pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel e pacientes com transtorno do espectro de hipermobilidade, apresentando uma combinação de desordem na matriz extracelular e diferenciação dos miofibroblastos, que são os produtores dessa matriz, por uma via de transdução do sinal, mediada por integrina alfa-V beta-3, envolvendo a quinase ligada à integrina, como um fator de transdiferenciação SNAI1. E esse mecanismo proposto por eles previamente, né, dá base e sustenta a proposta e o objetivo do estudo, que vai confirmar, né, um grande coorte de fibroblastos dérmicos com SED-H e hipermobilidade, o fenótipo celular patológico peculiar
e investigar se essas células apresentam um perfil de expressão gênica distinto ou comum, justamente para corroborar com essa classificação nosológica que o artigo traz previamente, né, como um fator de agrupamento importante. Em termos de população de estudo, antes de entrarmos na metodologia, essa pesquisa foi composta, o grupo de pesquisa, na verdade, né, estudado, ele foi composto por 20 mulheres adultas com CDH, 20 pacientes adultos com transtorno do espectro de hipermobilidade. A literatura, ela traz também, às vezes, um distúrbio, né, do espectro de hipermobilidade. E aí a gente tem, dentro desse grupo, 16 mulheres e 4 homens. E 40 doadores saudáveis, né, sendo deles 34 mulheres e 6 homens. Eles foram avaliados clinicamente num ambulatório especializado, né, e um ponto importante é que desse grupo, 6 pacientes com CDH e 2 pacientes com transtorno do espectro de mobilidade, além de 12 doadores saudáveis, eles já haviam sido utilizados como grupo de estudo em um trabalho prévio publicado por esse grupo, né, o mesmo grupo que publicou o artigo em questão, que vamos discutir aqui. No âmbito da metodologia, a gente teve uma biópsia de pele realizada com a coleta de 20 pacientes, né, e cultura de células dessas biópsias e uma posterior microscopia de imunofluorescência, tendo sido realizada para avaliar em termos de constituição histológica e dar ao substrato, né, para as medidas retiradas anteriormente. Um ponto importante é que essa biópsia de pele foi feita após uma quarta passagem in vitro, né, e foi cultivada in vitro a uma temperatura de 37 graus Celsius, uma constituição atmosférica de dióxido de carbono a 5%, um meio de cultura específico e posto, enriquecido inclusive com alguns antibióticos e L-glutamina. É importante trazer esses parâmetros porque eles elucidam um pouco da base mesmo metodológica proposta anteriormente, né? Tudo que eles usaram em termos de metodologia para trazer esses dados importantes, eles foram muito criteriosos e eles partiram de metodologias já propostas. A extração do RNA e sequenciamento do transcriptoma também ocorreu, né, para esse grupo, né, e a partir dessas células, e esse RNA ele foi purificado a partir de células dos pacientes do grupo controle, né, e cultivadas por 72 horas, entre 70% e 80%, né, de um kit específico para a técnica, né, um kit também proposto previamente. E dentro disso foi feito 20 réplicas, né, dos fibroblastos do grupo controle, e 10 réplicas para paciente com CDH e 10 réplicas para paciente com transtorno do espectro de hipermobilidade. Além disso, foi feito um qPCR, né, posterior, com esse qPCR também foi utilizado o mesmo grupo para mostrar. Então, 20 pacientes com controle, 20 pacientes com CDH e 10 pacientes com transtorno do espectro de hipermobilidade. Em termos de resultado, ele já começa trazendo essa microscopia eletrônica, avaliando uma constituição e fazendo uma correlação dessa constituição com a desorganização da matriz extracelular. Então, a figura 1, ela traz a desorganização generalizada da MEC e diferenciação de miofibblástica das células com síndrome de Ehlers-Danlos e transtorno do espectro de hipermobilidade, células controle de pacientes, né, cultivadas em laminulas de vidro por 72 horas, que foram analisadas por imunofluorescência, com anticorpos específicos e direcionados contra os constituintes de matriz, os receptores de integrina, descritos na imagem. Essas imagens, elas trazem contribuições importantes para que possamos avaliar que esse C corresponde ao grupo controle, essa coluna aqui, que tem CDH, né, em inglês, corresponde ao grupo de células, né, dos pacientes com CDH, e a posterior com pacientes com transtorno do espectro de hipermobilidade. E um ponto para chamar a atenção é o grau de desorganização observado quando a gente pensa nas integrinas, as alfa-2 integrina beta-1, alfa-5 beta-1 também, e a alfa-V beta-3, elas apresentam uma ausência em termos de organização estrutural em relação ao grupo controle peculiar, que permitiu que fosse diferenciada, por exemplo, as células dos pacientes com CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade do grupo controle, em termos diferentes, mas que não deu substrato para que o grupo, né, o grupo de pesquisa que escreveu o artigo, diferenciasse esses grupos entre si, né, os dois grupos estudados, né, em termos de patológicos.
Além disso, um ponto que chama muita atenção é a expressão, melhor dizendo, a presença, né, em termos de organização estrutural, da cadeirina 11 e da SNAI 1, que são essas duas linhas mais inferiores, de uma organização em ambos os grupos mais estruturada por meio dessas estriações e essa presença, né, de estruturas diferentes do grupo controle em ambos os casos, em ambos os grupos, né? Foram pontos de diferenciação importantes para conseguir dar substrato para agrupar CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade e divergir eles do grupo controle. Isso, lembrando, e eu trouxe essa imagem aqui para lembrar, que, na verdade, a gente está falando de um tecido conjuntivo. Aqui eu trouxe o tecido conjuntivo propriamente dito como exemplo, mas a gente poderia ter subtipos, né, especializados, mas a ideia aqui é só lembrar que aqui eu estou com a microscopia eletrônica e diferente, né, por uma outra técnica, diferente da cloradematoxilineusina, mas que isso se estende para os tipos de tecido conjuntivo que estamos discutindo, que contenham esses miofibroblastos. Dando seguimento, então, a gente tem uma análise da expressão gênica, né? Foi um dos resultados também que o grupo trouxe. Essa análise da expressão gênica foi de grande importância para permitir uma diferenciação e uma correlação entre os grupos, mais uma vez, a partir do que foi visualizado. Então, eles avaliaram primeiro em termos de microscopia eletrônica, para depois partir agora para o teste molecular e confirmar e corroborar o que foi visto numa microscopia eletrônica. E o que é que eles trazem aqui são padrões de expressão gênica, né? E aí, no grupo controle, a gente tem as bolinhas verdes, né, representando o grupo controle, as bolinhas vermelhas e as bolinhas em violeta representam os dois grupos estudados, vermelho, CDH, e roxo, transtorno do espectro de hipermobilidade, mas a ideia justamente é fazer uma correlação disso com o grau de expressão e o padrão de expressão. Se observarmos, né, esses tracejados aqui, que eles trazem como corados em azul e esses daqui em vermelho, o azul seria a modulação positiva e o vermelho seria a modulação negativa, né, dessas expressões gênicas. E o grupo controle apresenta não só um padrão distinto, embora amplo, né, a gente consegue ver aqui que as bolinhas elas estão relativamente distantes entre si, mas o artigo traz isso, inclusive, mas que ainda assim apresentam um padrão de expressão comum e considerado esperado para esse grupo controle, enquanto os dois grupos de estudo em questão, eles apresentam não só, se a gente observar há uns tracejados em termos de eletrodensidade, em função dessa técnica aqui, que mostra que os intervalos de expressão gênica, com uma modulação positiva ou negativa, que viabilizam uma discrepância em termos de produção de uma expressão que vai desorganizar a matriz, né, que são chamadas as modulações negativas, elas também se dão em padrões específicos para ambos desses grupos controles e que os resultados desses grupos, né, esses grupos de estudo, eles estão muito mais próximos entre si do que do grupo controle, por exemplo, permitindo, então, uma homogeneidade, de certa forma, entre esses dois grupos estudados e uma discrepância em relação ao grupo controle, corroborando, então, com o agrupamento proposto, né, pelo artigo, entre essas duas patologias em termos de classificação nosológica. Ainda enquanto resultado, né, partindo então desse padrão de expressão genética, eles correlacionaram esses padrões de expressão genética a partir do sequenciamento de RNA com atividades celulares, né, em termos de ontologia genética. E eles trouxeram 3 grupos principais, um associado aos processos biológicos, outro à função molecular e outro a componente celular. Esses agrupamentos e enquadramentos levam em consideração e trouxeram como mais representativos alguns processos celulares. Um deles o primeiro deles, em termos de processo biológico, foi a migração celular. Em termos de função molecular, foi o ligamento da actina. Em termos de componente celular, né, e pensando em matriz, o citoesqueleto. Né, foram os 3 pontos de diferenciação relevante para que eles conseguissem aprimorar e afunilar mais ainda a estrutura e os padrões de expressão das proteínas correlatas com esses processos. Né? Eles selecionaram a partir dessa análise. E aí, dando seguimento, a gente consegue avaliar também
que houve uma avaliação do qPCR, em termos do sequenciamento do RNA, a partir, então, dessas classificações que eu trouxe, né? E aí, considerando a codificação de citocinas, a organização das proteínas, e aí a gente vai falar mais à frente, mas a organização envolvida na matriz extracelular, e genes específicos. Então, existem níveis relativos de expressão, e quanto maior o grau de expressão em função de determinado gene, que vão codificar ou citocinas, ou proteínas envolvidas na matriz extracelular, a gente vai ter um grau de desordem maior também. Né? Esses gráficos eles permitiram que os autores do artigo fizessem uma correlação do grau de expressão gênica com o grau de desordem da matriz. E aí, em termos de citocina, a gente tem esse gene CXL6, que apresentou uma expressão relativa maior, também viabilizando a correlação, então, dessas citocinas, que serão esses moduladores e reguladores que vão induzir a desestruturação da matriz. Então, quanto maior a presença dessas ocitocinas, maior a modulação e, consequentemente, a regulação para uma desestruturação da matriz extracelular. Em termos de organização da matriz, a gente já tem outros genes específicos, né? E aí a gente pensa em MMP1, MMP3 e CTSS, aumentando também o grau de desestruturação. Porque aí quando a gente pensa em sequenciamento de proteínas correlatas ali com aquela estrutura, com aquela conformação, sendo codificadas com uma constituição que não forneça um substrato para uma matriz extracelular concreta, né, bem consolidada, saudável, melhor dizer, em comparação ao controle, a gente vai ter, então, um grau de desordem e desorganização maior. Foram essas correlações que foram realizadas, né, a partir disso. Mais uma vez, então, e organizando, partindo daquela classificação de processos celulares, em termos de organização do citoesqueleto, a gente tem o gene PHA-CTR1, também expressa com maior grau, correspondendo a um maior grau de destruturação desse citoesqueleto. E quando a gente tem uma maquinaria defeituosa, consequentemente, o produto, né, oriundo dessa maquinaria, dessa célula, também vai ir nessa linha defeituosa. Análogo a isso também essa cromatina. Né? Se eu tenho um defeito ainda mais expressivo, a gente consegue fazer essa correlação. Então, esse citoesqueleto está organizado, está correlacionado então, com o aporte para a produção dessa matriz defeituosa e a cromatina ainda mais correlacionado com a função da síntese, né, do que vai ser produzido para constituir essa matriz, em termos de componente que contribui para uma desorganização estrutural. E, por fim, em termos de resultado, a gente tem a codificação de diferentes genes, né, associados a fatores de crescimento, receptores e transdução de sinal, né, envolvidos em diferentes vias de sinalização. E a ideia é a mesma. Se eu tenho uma desordem, né, expressa no gene ou em algum mediador, ou receptor, ou transdutor de sinal, o produto dessa via de sinalização também vai ser defeituoso e também vai contribuir para a desorganização da matriz. E aí, mais uma vez, esses genes, né, em destaque, eles se correlacionam com o maior grau de expressão, correspondendo ao maior grau de desordem. Partindo, então, desses pressupostos que viabilizaram agrupar essas doenças, né, no caso, a síndrome de Ehlers-Danlos, quanto o transtorno do espectro de hipermobilidade, em grupo em termos de correlação comum, eles proporam esse modelo, né, esse mecanismo celular, que basicamente versa sobre uma disfunção, né, ou melhor dizendo, uma alteração estrutural na matriz, que, consequentemente, vai viabilizar a presença de mecanismos pró-inflamatórios, em função justamente de defeitos estruturais, produção também de estruturas com uma conformação diferente, produtos diferentes, porque a gente está falando de via de sinalização, de expressão gênica, de diferentes fatores que vão contribuir para uma estrutura celular disfuncional e, consequentemente, que vai produzir essa matriz. Quando produzir essa matriz também vai ser defeituosa por todos aqueles processos celulares e biológicos elencados previamente. Isso vai startar um mecanismo de resposta inflamatória, né?
em função dessas diferentes estruturas teciduais, que vão instaurar o quadro multissistêmico de ambas as patologias de uma forma não necessariamente linear e agrupada de forma delimitada, mas que sim com uma expressão em comum em termos de mecanismo mesmo de ciclo, né? de startar os mecanismos pró-inflamatórios dessa doença. E aí, esse foi o modelo proposto, né, no artigo que eu trouxe, para tentar elucidar essa causa. E, em termos de conclusão, então, a partir dos agrupamentos feitos em termos laboratoriais, as correlações com expressão gênica e defeitos de matriz extracelular, foi possível fazer uma análise de transcriptona, né, do conjunto de RNA mensageiro que vão expressar um padrão de proteínas que corresponde à definição de transcriptona, que mostrou um aumento na expressão de histonas e redução de acetiltransferases, indicando as possíveis alterações, tanto em SED quanto no transtorno de hipermobilidade. Essas histonas elas podem atuar então, como DAMPs, né, que são os produtos sidônios, pró-inflamatórios, que favorecem as lesões em tecidos, e quando eu digo nesses tecidos, são os tecidos em tecidos conjuntivos, né, e contribuindo também para os distúrbios autoimunes. Então, a partir disso, a gente tem um andamento, né, de estudos, né, a partir desses dados que foram elencados nesse artigo, para propor a rede de interação molecular, que vai aprofundar em mecanismos então, regulatórios e identificados, né, para viabilizar a identificação melhor desses mecanismos regulatórios dessas vias moleculares, também trabalhadas aqui, em termos de expressão, produção de proteína, etc. E aí, essas pesquisas, elas visam, né, mostrar a presença desses DAMPs na matriz extracelular e caracterizar, então, esses mediadores inflamatórios, tanto inflamatórios quanto imunológicos. E esses achados, eles justamente podem corroborar para a classificação clínica e auxiliar no desenvolvimento de estratégias para diagnóstico e intervenção terapêutica, e aí, mais uma vez, considerando que é uma doença multissistêmica e precisa de intervenção multidisciplinar, mas condizente com o grupo de estudo, então, que agora parte para uma nova classificação nosológica, né, partindo da linha, né, e se essa linha proposta pelo artigo e em próximas publicações derem seguimento, mais eficazes, né, porque a gente aumenta a eficácia tanto do diagnóstico quanto da parte terapêutica. Essas foram as referências bibliográficas, né, utilizadas, em suma, o artigo utilizado para a confecção do trabalho, e agradeço pelo tempo, pela atenção e pela disponibilidade de todos vocês. Muito bom, muito interessante. Eu tenho umas perguntas a fazer, mas antes eu gostaria de saber se o doutor Marcos Lázaro tem alguma consideração a fazer. Professor Lázaro? Oi, gente, boa noite, tudo bom? Realmente parabenizar, né, meu orientando aí. Ontem nós passamos uma manhã inteira a gente trabalhando. Esse artigo, ele é um artigo que tem múltiplas vertentes, né, porque tem um perfil gênico associado a um padrão de expressão patológica. Então, nós resolvemos pegar mais a parte de padrão patológico, porque tem um outro grupo aí, junto com outro professor pesquisador, que vai apresentar algumas considerações gênicas associadas a isso daí. Mas, como meu orientando deixou bem claro aí, existe algumas considerações importantes que vocês viram, né? Esse artigo deixa claro que, pela análise transcriptômica, que seria essa análise desses grupos de RNA, eles conseguiram demonstrar que alterações no próprio citoesqueleto do fibroblasto acompanham alterações no padrão também de expressão de proteínas produzidas por eles para a matriz, né? Abrindo aí para a gente um elo maior, né? Mostrando que, na realidade, existe, como eu já tinha chamado a atenção, uma cascata de proteínas que são anômalas, ou seja, são proteínas que têm aí uma certa deformidade a nível estrutural, né, por resíduos de aminoácidos, mas que começam ali por alterações gênicas. Então, essas alterações gênicas alteram proteínas fibrosas, né, que são proteínas filamentosas do citoesqueleto, como
actina, filamentos intermediários e tubulinas, que vão também ter um padrão de expressão lá com queratinas e com outras proteínas de matriz, como colágeno, elastina, as próprias integrinas e proteínas de sustentação. Então, esse artigo realmente é um artigo muito bacana, que abre aí para a gente um leque muito grande de trabalho e de visualização com relação a essas proteínas, né? Não sendo só a questão do colágeno, mas outras proteínas. Muito bom. Eu gostaria de pedir a Humberto que voltasse lá para as figuras para eu fazer umas perguntas, porque, como todo mundo aqui sabe, eu sou doutora em bioquímica, mas imunologia eu entendo praticamente nada e a parte de biologia celular, histologia, eu tateio ainda, então eu quero entender. Eu vejo que esse artigo ele é bastante pioneiro, né, na abordagem que faz. A professora Cássia já tinha mostrado alguns dados, e eu acho que a maior importância desse trabalho reside justamente nessa caracterização das diferenças, e elas são perfeitamente visíveis em tudo que foi demonstrado aqui, tanto para as imunofluorescências, começa daí, né? Então, só a título de esclarecimento dos estudantes também, Lázaro, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas imagens aí, porque eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi, Humberto, dizer que era microscopia eletrônica, e não é, né? Na verdade, é microscopia óptica com fluorescência, a técnica de imunofluorescência, correto? Está correto? Humberto, você quer falar ou quer que eu fale? Isso, posso falar. Sim, só corrigindo, professora, exatamente. É uma técnica de microscopia óptica, perdão, só que ela foi analisada por imunofluorescência. Foi a técnica utilizada, né? Ratificando aqui. Então, só para os demais estudantes que talvez não estejam familiarizados, o que se faz nessa técnica é utilizar anticorpos contra determinadas proteínas que você quer estudar, e esses anticorpos, que são proteínas também, têm ligados a elas uma sonda fluorescente. E essa sonda, ela funciona da seguinte forma: no momento que esse anticorpo se liga àquela proteína, se aquela proteína existe, ele reconhece, se liga, e ao se ligar, ele passa a emitir fluorescência. Então, esse microscópio ele é dotado de um aparelho de detecção, de um detector de fluorescência, que, quando estimulado no comprimento de onda certo, vai emitir esta luminosidade. Então, por que eu estou explicando isso? Para que vocês agora olhem, essa imagem está aí bem pequenininha, mas depois sugiro que olhem no artigo. Então, visualmente, a gente já consegue verificar a grande diferença que existe entre o controle, as pessoas com CDH e as pessoas com transtorno do espectro de hipermobilidade. Então, você vê que aí não é uma diferença de coloração, tá? Onde você vê mais branco, significa que tem maior emissão de fluorescência. Então, a intensidade, quanto maior, mais branco vai ficar. E quanto mais escuro ficar, é que tem uma emissão menor de fluorescência. O que significa isso? Quando tem muita fluorescência, é porque muito anticorpo com sonda fluorescente se ligou. E quando tem pouca luminosidade, como está escuro, é que teve pouca ligação. Então, fica muito visível aí a diferença nos 3 tipos de colágeno, onde você vê que, na primeira imagem, colágeno tipo 1, ele está ligado de forma diferente, inclusive, porque a gente vê uma coisa mais como se fossem as fibras de colágeno no controle, e quando a gente vai olhar nas 2 lâminas, que são de Ehlers-Danlos e de transtornos de hipermobilidade, a gente verifica que eles estão acondicionados, é como se eles estivessem ainda dentro das células. Reparem aí se for possível. Que você consegue ver o desenho da célula, enquanto no outro você vê o emaranhado de fibras. O que se indica? Uma coisa que a professora Andréia já mostrou num artigo anterior, que o colágeno ele é expresso, mas esse endereçamento, o que é isso? É a saída do colágeno de dentro da célula para constituir a matriz extracelular, ou seja, fora das células, não ocorre de forma adequada aí. E o mesmo você vai ver para colágeno 3 e colágeno 4. Além de colágeno 3 e colágeno 4, não, desculpe, 5. Colágeno 3 e colágeno 5. Além de você ver
uma menor incidência de fluorescência, uma menor intensidade de fluorescência no SED, nas pessoas com SED e com transtorno de hipermobilidade, você também vê o mesmo padrão. Ao invés de você ver essa fluorescência ligada a essas fibras de colágeno, como você está vendo no controle, você vê elas delimitadas. E isso, mais uma vez, indica que parece que essas fibras elas estão mais dentro das células que células, fibroblastos, né? Ou são miofibroblastos, e não estão do lado de fora, na matriz, que é onde se esperaria encontrar. Então, só essa informação aí já é um passo gigantesco para a compreensão da doença, que é isso que a gente precisa entender. Como vocês sabem, dentro dos 14 tipos de Ehlers-Danlos, somente a SED-H, que é do tipo hipermóvel, não tem base genética definida. Isso por quê? Porque tem se procurado um gene específico, muito se procurou em relação a alterações genéticas no colágeno, mas o que se indica aí nessas fotos, que o colágeno existe, o colágeno está sendo sintetizado. Pode não estar sendo sintetizado da mesma forma, mas o mais importante, ele não está onde deveria estar. Então, é uma questão de localização, que faz com que haja uma diferença, então, no contorno, na estruturação do tecido conjuntivo como um todo. E aí, para as demais, vocês vão vendo que esses padrões se repetem. Então, quando você olha no controle, que está bastante iluminado, quando você vai olhar para os pacientes com Ehlers-Danlos e com transtorno, eles às vezes estão, como o caso da actina, está menos. Quando você vai olhar a caderina, que já é outra proteína que está envolvida nesse processo de organização de matriz celular, ela quase não aparece, essa caderina 11, no controle. No entanto, ela está super fluorescente, indicando que tem uma quantidade grande de caderina sendo expressa nas pessoas com hipermobilidade, seja a SED-H, seja o transtorno. Quando vai olhar as integrinas, o padrão também é totalmente diferenciado. Então, visualmente, a gente já consegue ver essas diferenças. Depois também tem uma diferença grande para esse TN. TN é o quê, Humberto? Professor, eles agruparam como constituintes de matriz. E aí são constituintes em suma das junções. Tonofibrilas é o quê? Isso, mas eles constituem as junções, em suma, de comunicação. E esse SMA e o SNA? Isso, eles agrupam, só que eles referem-se a... Como houveram alguns padrões de filtração específicos para as amostras utilizadas, eles não fizeram algumas comparações. Então, eles não entram no mérito de comparação entre esses constituintes, né, no artigo descrito. Eles destacam esses outros pontos, então, associados aos colágenos, caderinas, ensaio e integrina. Mas aí você pode ver que esse SNAIL 1, que eu não sei o que é bom de vocês investigarem, é uma que está praticamente apagada no controle, está super iluminada nas pessoas com hipermobilidade. E esse SMA está menos claro no controle, muito mais claro nas amostras de hipermobilidade, nas pessoas com hipermobilidade. O que isso indica? Isso indica, no mínimo, que assim, é diferente, e é muito diferente. Agora, minha discussão, e aí vem a minha pergunta outra, né? Ele, então, vai fazer, assim, só comentário. Tudo isso que eu estou falando, com relação tem mais, tem menos, a gente está vendo aqui visualmente, mas Lázaro pode até explicar melhor, isso tudo é quantificável, porque você tem como quantificar a emissão de fluorescência. E como ela é diretamente proporcional à quantidade de proteína que se ligou, o anticorpo ligado à sonda fluorescente, você tem como quantificar onde tem mais e onde tem menos. E também existem técnicas para fazer a questão da qualificação, ou seja, em que local isso foi depositado, que tem a ver com aquilo que eu estava falando mais cedo. Então, você tem várias medidas que podem qualificar e quantificar a partir da imunofluorescência. Lázaro, você sabe responder alguma coisa sobre essas proteínas SNAIL e essa SMA? Isso aí são, na realidade, como ele falou, são glicoproteínas e microfilamentos proteicos que eles agruparam todas, porque acho que eles não teriam como eles dividirem, né? Pegar todas aquelas proteínas de matriz, então eles pegaram por grupamentos.
Agora, o que você falou faz muito sentido. Realmente, o que é que a gente percebe? Que esses colágenos e essas proteínas de matriz, elas já estão saindo de maneira deformada de dentro do próprio miofibroblasto, mostrando que essas alterações elas acontecem já no padrão de expressão, desde proteínas filamentosas do próprio citoesqueleto até as constituintes da matriz. Então, isso é uma coisa que precisa ser investigada, realmente, né? Se esse erro ele é um erro pós-traducional, beleza? Ou se ele seria um erro realmente na conformação. Ou seja, se durante aquelas proteínas que fazem aqueles ajustes, né? Após a tradução dessa proteína, elas também estariam alteradas. E com toda certeza, que isso que você falou faz muito sentido. Pelo grau de fluorescência e pelo padrão de distribuição dessas proteínas, tem como quantificar por morfometria, que são, na realidade, técnicas, né, histopatológicas que você utiliza a partir desses, como você mesmo falou, anticorpos monoclonais fluorescenados, a quantificação por área. Você quantifica essas áreas onde tem mais essa expressão e consegue gerar um gráfico mostrando, né, quais dessas proteínas e qual o local, por exemplo, se a gente fosse analisar do corpo, aonde elas estariam mais alteradas. Então, aonde estaria mais alteradas? Na derme, estaria em outro tecido conjuntivo especializado, como, por exemplo, numa cartilagem. Isso aí é super possível, sim. Com relação à questão do reconhecimento de anticorpo, eu entendo que a questão da ligação vai depender de uma sequência específica presente. Então, de novo, isso só corrobora que não há alteração genética, pelo menos nos anticorpos utilizados, com relação à expressão dessas proteínas avaliadas, porque a ligação ela está acontecendo, né? Agora, se a estruturação, ou seja, a estrutura tridimensional dessas proteínas foi muito afetada, talvez por essa técnica de imunofluorescência isso não seja possível de se avaliar. O que eu imagino... Não, mas não é isso não. Não, mas não é isso não. Porque assim, o anticorpo ele vem a partir de epítopos, né, que são sequências proteicas, ou seja, são sequências peptídicas que são reconhecidas. Então, por exemplo, você pode ter uma alteração gênica, tranquilamente, que é isso mais ou menos que acontece nas doenças autoimunes, né? Você passa a ter ali ou uma mutação ou um erro pós-traducional, onde você produz um anticorpo que começa a reconhecer epítopos que antes ele não conhecia como se fossem danosos. Então, essas proteínas, como vão para a matriz, o que é que acontece? Chegando na matriz, por elas serem defeituosas, aquelas células da resposta imune que estão presentes na matriz começam a entender que ela é uma proteína que não deveria estar ali. Então, elas começam a ser degradadas, começam a ser apresentadas, e aí você cria, né, esses anticorpos que vêm e grudam nessas proteínas. No caso, para você fazer uma técnica como imunohistoquímica ou uma imunofluorescência, o que você vai pegar são sequências proteicas, né? Ou seja, epítopos, segmentos que a gente tem ali com aminoácidos específicos que vão estar presentes nessas proteínas, que a gente chama de painel de anticorpos, e induzem um linfócito B na sua forma de plasmócito a produzirem, né, através de hibridomas, que são células específicas, que são montadas a partir de técnicas, que vai produzir um anticorpo que vai se ligar a uma caderina, que vai se ligar, por exemplo, a uma vimetina, que vai se ligar a um colágeno do tipo 1, 2, 3, 5, ou a uma elastina. Não se liga a ela toda, como você mesmo falou, mas pode se ligar a segmentos. Quando você tem muitos desses segmentos, que aí uma coisa que também poderia ver pela sequência, são de aminoácidos que deixariam aquela proteína de uma forma anômala, você gruda mais. Então vamos imaginar que sejam, estou chutando aqui, que sejam resquícios de citrulina, que sejam
o aminoácido que altere a forma. E aí você fez um anticorpo que gruda nesses epítopos. Então, quanto mais aminoácidos de citrulina tiver naquela proteína, mais anticorpo gruda, então maior é a reação. Entendeu, chefa? Eu entendi. O que eu estou dizendo é que esses epítopos são geralmente sequências pequenas, de 8, 10, Isso. 12, no máximo 15. Pronto. Proteínas como colágeno podem ter 15 mil aminoácidos. Então, assim, Sim. se aquele pedaço que foi utilizado para fazer o anticorpo estiver exposto, o anticorpo vai se ligar. Independente se é só aquele pedacinho que está direitinho e a sequência está lá, tá? Ou se ele está com o resto da proteína todo desculhambado, a grosso Sim, mas é modo. isso. Entendeu? Ele vai reconhecer e vai se ligar. Isso nos dá informação sobre expressão, ou seja, foi expresso? Foi. A sequência de aminoácidos que constituem esse epítomo é a mesma? É, tanto que o anticorpo reconheceu. Mas essa proteína está com a sua estrutura tridimensional alterada, muito mais ou menos, pouco ou nada, não tem como você saber por essa técnica. É isso que eu estou te falando. Então, eu sou de biologia Sim, estrutural, isso eu não, posso te não. falar. Então, Não, para isso que aí você sim. saiba como é que está a estrutura de cada uma dessas proteínas, você tinha que isolar essas proteínas desses pacientes e fazer outros tipos de avaliação. Por ressonância Sim, magnética não, isso aí nuclear, não, isso cristalografia, aí a gente etc, sabe. etc. Tá? Então, Isso aí a assim, gente o sabe. O que que a eu gente está quero dizer falando é é outra coisa. que, pelo menos no que diz respeito à constituição desses epítopos, se manteve, porque eles estão presentes, estão sendo expressos. Tá? Aí tinha que ter o quê? Um outro trabalho de genética molecular, mesmo grosso modo, para fazer o sequenciamento completo desses genes que foram avaliados nos mesmos pacientes. Aí eu posso dizer, não, ela geneticamente é idêntica. E aí que você vai, então, procurar outras informações. Então, por exemplo, boa parte dessas proteínas de matriz, como você mesmo disse, elas são processadas pós-tradução, ou seja, elas são traduzidas Sim. e depois se adiciona a São elas um glicosiladas, né? São açúcar, glicosiladas. vai adicionar um açúcar, vai adicionar um metal, vai adicionar. Tem vários tipos de adição de constituintes. E a estruturação tridimensional dessas proteínas é dependente desta presença. E é dependente de chaperonas específicas. E aí eu concordo com Isso. você. O problema pode estar associado, por exemplo, a algumas chaperonas que fariam esse direcionamento. Ou Sim. o gene afetado pode ainda estar em alguma coisa de retículo, onde ocorrem esses processamentos, etc. Então, assim, o que eu quero dizer é que não tem como a gente especular somente por esse artigo Não, aonde claro está que o não. erro, tá? Tem muitas coisas ainda, mas assim, ele é interessantíssimo porque ele já diz onde se deve procurar. Então, o pessoal de biologia estrutural ia pegar todas essas proteínas, fazer estudos estruturais. O pessoal de histologia, de imunologia, vai fazer uma coisa mais fina para tentar identificar exatamente onde está, como é que está essa parte de endereçamento de proteínas, que é uma coisa que a gente já viu aí. Para mim está muito claro com relação ao endereçamento de proteína aí nesses três de colágeno, só de ver a Sim. localização e a estruturação, você vê que o colágeno está restrito ao ambiente intracelular, quando não era para estar aí. E se ele está no intracelular, significa que ele não está compondo a matriz e fazendo seu papel de formação de rede, que é justamente o que vai dar a segurança desse tecido. Essas proteínas Sim. fibrosas, elas têm essa constituição justamente porque elas fazem um entrelaçamento muito bem Elas organizado, dão não tem estrutura, nada né? Elas dão a desorganizado. estrutura. Isso. E as demais células, elas se acomodam aqui por cima. Isso tudo é controlado. E o que está se verificando aqui é que isso é que é diferente. Aí a gente parte para outra questão. Eu vou pedir, por favor, para ele passar isso daí, que aí é uma área então, que eu não entendo quase que nada. Passe, por favor, Humberto. Sim, aí só corrobora isso que a gente está falando, fez uma análise de expressão gênica, ou seja, o que expressa num, o que expressa no outro, é completamente diferente o padrão de expressão. Sim. Passe aí de novo, por favor. Aí, que foi de... Essa foi
Esse aí eu não posso nem discutir, que eu não entendi o que é isso. Isso aí depois você vai me explicar. Deixa eu só terminar minha pergunta. Passa o próximo. Tem uns gráficos mostrando expressão de citocina, alguma coisa assim. Aí. A validação, níveis relativos de expressão de RNA mensageiro que codificam citocinas envolvidas na organização da matriz celular. Aí vem esse apanhado aí de siglas que em algum momento Humberto falou assim, apontou essa aí, por exemplo, a CXCL6. E ele disse, isso aqui é uma citocina. Que citocina é essa? Eu falei que era um gene correlacionado com a produção. E aí Qual? eles também não... Oi? Eles não falaram? Isso não entra no mérito de cada detalhamento de cada via dessa. E aí eles Ok. elucidam que estudos ainda estão sendo feitos para trazer mais informações. Mas vamos lá. Se você observar, essa aí é que está mais gritante, essa CXCL6. É a que está mais gritante a diferença. Mas se você for observar todas as proteínas que foram analisadas aí, elas estão em maior quantidade nas pessoas com hipermobilidade, correto? No que diz respeito a essa parte citocina. Quando vai para a parte de organização de matriz, aí a gente vê um padrão já diferenciado. As das pessoas com hipermóvel, elas estão reduzidas nessas 6 primeiras aí, PI16, COMP, CCN2, etc, etc. E depois começam a ficar aumentadas em TNC, LAMB1. E a única que eu reconheci aí foram as MMP1 e MMP3, que são metaloproteínases envolvidas em processamento de proteínas em geral. Que fazem o que essas metaloproteínases? Elas têm como cofator metais, por isso que elas são metaloproteínases, e elas entram justamente no processamento pós-tradução de proteínas no remodelamento, né? Isso, proteínas fibrosas. Então, você faz uma proteína gigante e, dependendo de onde você corta, toda proteína fibrosa funciona da mesma forma, você vai gerar uma proteína XYZ com uma estrutura diferente, uma organização diferente, de acordo com a necessidade daquele tecido. Então, esse é um ponto-chave se a gente quer entender organização de matriz. E, de novo, isso só caracteriza o quanto é diferente. Agora, com relação à expressão de citocina, eu não posso dizer, eu entendi você dizer isso, e eu vi no final a conclusão, eu entendo que isso é o que está escrito no artigo, se fala em aumento de processos inflamatórios, e isso aí a gente tem que lembrar que ele está falando de pele, né? Porque isso tudo aí foi feito a partir de biópsia de pele, não é do corpo como um todo. Fala-se como se o aumento da expressão de citocina sempre quisesse dizer aumento do processo inflamatório. E isso não é verdade. Citocina, e está aqui Marcos Lázaro, pode me corrigir depois. Citocina, até onde eu sei, é um mediador químico de células. Ou seja, são substâncias produzidas e liberadas por células, que todo o tecido faz isso, toda a célula tem a sua forma de comunicar através disso. Então, ela libera substâncias químicas no ambiente à sua volta, justamente para se comunicar com as células ao seu redor. É o que a gente chama de sinalização paráquina, né? É ali pertinho. Eventualmente, se isso está próximo à corrente sanguínea, algumas dessas citocinas vão parar na corrente sanguínea e se distribuem pelo corpo todo, tendo uma ação aí similar, por exemplo, à de um hormônio. Seria já uma sinalização endócrina, tá? O que tem que se saber aqui exatamente é essa sinalização, essas citocinas que ele diz que são expressas, estão envolvidas em que tipo de sinalização? Eu não posso simplesmente dizer que aumentou a citocina e aumentou o processo inflamatório. Até porque é uma coisa que está escrita lá na conclusão, e eu discordo peremptoriamente, que o aumento de citocinas está envolvido a aumento de questões autoimunes, pode ser no geral, mas isso não se aplica a CDH. Não tem nenhuma descrição até hoje, de processos autoimunes em pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, nem transtorno de hipermobilidade. O que se tem, e se tem bastante aumentado, é a questão da atopia, que é um outro processo. Ou seja, o aumento de processos alérgicos de hipersensibilidade, que não é o mesmo processo de autoimunidade. A autoimunidade, ela perpassa, deixa eu só concluir, a autoimunidade, ela perpassa pelo, como Lázaro acabou de explicar,
pelo reconhecimento de sequências específicas de proteínas do indivíduo, que passam a produzir anticorpos contra essa sequência específica do indivíduo. E aí a gente gera autoanticorpos que vão atacar proteínas que são nossas. E isso é que faz gerar a doença autoimune. Este processo não ocorre em síndrome de Ehlers-Danlos, não tem nenhum tipo de relato, e todas as avaliações que se fazem incluem, inclusive, o aumento de marcadores associados à imunidade. Então, toda pessoa que já passou por um reumatologista, que é o que acontece com a maioria das pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, faz esse rastreio para verificação de condições tipo artrite reumatoide, que essa sim é um processo autoimune, para verificação se há a presença ou há o aumento desses anticorpos que garantiriam a autoimunidade. E isso não é verificado em Ehlers-Danlos. Então, eu quero uma explicação só com relação às citocinas de modo geral. Vocês sabem dizer estas citocinas que foram avaliadas, especialmente essa que está aumentada, qual tipo de sinalização que ela faz, com quem que ela se comunica? Porque se não souber, não tem problema, a gente vai investigar. Mas eu digo que o pessoal de histopatologia e de imunologia tem que se debruçar sobre essas questões. E lembrar o seguinte, certo. Uma coisa que eu vivo reforçando aqui, só para concluir, uma coisa que eu vivo reforçando aqui. Não necessariamente uma pessoa com Ehlers-Danlos pode dizer que tem uma matriz errada, porque as pessoas estão vivas, as pessoas demoram a ter diagnóstico justamente, inclusive essa condição era dita benigna até tempos atrás, porque não é perceptível alteração, principalmente em relação à pele. O que se percebe em relação à pele, que é o que está sendo avaliado nesse artigo aí, é uma alteração na cicatrização, tanto que isso é considerado critério clínico para a síndrome de Ehlers-Danlos em vários aspectos, mas também para a hipermóvel, que é a formação de cicatrizes atróficas. Ou seja, a cicatrização ela ocorre, então o processo de cicatrização ele ocorre, mas a reorganização do tecido na pele não é adequada e provoca aquele aprofundamento. Mas o tecido é fechado, não há infecção e ele é funcional. E sendo assim, mesmo que fique feio, a funcionalidade não é perdida. E por isso, talvez, algumas pessoas venham com essa história de questão de benigno. E aí, de novo, isso é uma coisa que eu estou falando desde o início. O que demonstra esse artigo e tudo que a gente tem visto até então é que há uma sinalização diferente, provavelmente, como o organismo costuma, todos os organismos vivos fazem, numa tentativa de compensação. Era para fazer isso, não fez. E o organismo desenvolve outros mecanismos, e talvez por isso essa alteração de padrão de expressão, para tentar compensar alguma coisa que não saiu do como deveria. E por isso tanta coisa é modificada. Diga, Lázaro, era só para concluir meu raciocínio. Deixa eu só tentar esclarecer aqui. Quando a gente fala lá, a gente está dizendo que sugere um processo inflamatório. Lembre-se que as atopias são inflamações. A alergia é um processo inflamatório, tá? De hipersensibilidade do tipo 1, regulado por IgE mais mastócito. Então, isso gera uma inflamação. Então, é inflamação. Agora, CXCL6 é uma quimiocina envolvida em processo inflamatório, principalmente com recrutamento de neutrófilos. Entende? Okay. Que é a primeira célula que entra no processo inflamatório. Então, assim, o que é que a gente, que talvez tenha sido um erro deles, né? Talvez por eles não ter um patologista para analisar, eles não olhou na biópsia se tinha infiltrados. Porque a tendência é, se eu aumento um padrão de quimiocinas e de citocinas pró-inflamatórias, o que é que acaba acontecendo? Eu acabo tendo ou uma inflamação de baixo, médio ou alto grau, ou uma galregulação. Após o tecido ficar muito inflamado, eu ativo linfócitos T regulatórios que tenta modular, reduzir essa inflamação, tá? Então, assim, pode pegar depois vários artigos aí, eu acho até importante, vou pedir isso para o Alberto. CXCL6 é uma quimiocina recrutante de neutrófilos, que está envolvida também em angiogênese, tumorogênese, ou seja, ela tem perfil inflamatório e ela aumenta muito. E aí tudo indica que é uma sugestão, né? A gente não concluiu dessa forma. A gente sugere que é a maior expressão dessas citocinas associadas a um desarranjo da matriz
possa estar fazendo uma inflamação de baixo grau, que esteja ajudando também no processo de desestruturação. E aí, com consequente fibrose, nódulos fibróticos, entendeu? Que é mais ou Entendi. menos isso daí. Agora, eu acho que a gente precisa fazer, e aí eu me proponho a fazer com o Alberto, no próximo semestre, não no próximo Humberto, ano. Oh, desculpa. No próximo semestre já, uma parte só de imunopatogênese, beleza? De resposta imunopatogênica, com relação à imunologia celular, com quimiocinas, citocinas e o Keton falou da ativação mastocitária, mas ele falou mais assim de mediadores produzidos por mastócitos. A gente aprofunda um pouquinho, mostrando mesmo a lesão, a imunopatogênese, tá bom? Agora eu vou ter uhum. que sair, mas fico na dívida de o próximo artigo que a gente apresentar, a gente foca já nas quimiocinas e citocinas envolvidas nessas desses dois perfis, tá bom? Tá certo. Então, agradeço, Lázaro. Vou pedir só para passar o próximo, Humberto. Qual é o próximo aí? Aí, É os de organização citocinas, do aí essas citoesqueleto. aí, antes de eu terminar, Pronto. essas já estão associadas ao que você falou, tá? Porque se vocês analisarem bem, as de lá é sempre CXCL. Aquilo aqui é quimiocina. Aqui é citocina mesmo. Essas daqui já estão associadas mais ao quê? Aquilo que você falou, a um mecanismo de sinalização para a expressão. Porque as citocinas elas atuam também como moduladores e reguladores, ou seja, são sinalizadores intracelulares que podem agir autocrinamente, paracrinamente ou endocrinamente, como IL-10, por exemplo, na sua ação anti-inflamatória, que age endocrinamente, age no corpo todo, né? Já outras citocinas, como TNF, interferon, podem agir paracrinamente ou autocrinamente, beleza? Essas daí está mostrando que, na realidade, quando essas citocinas são expressas, você tem uma organização de matriz. E aí tem esse desbalanço aí entre algumas e outras. Né? Talvez quando algumas dessas sejam expressas, e aí a gente pode investigar para o próximo artigo, já trazer toda essa parte de imunopatogênese, que seria a parte das quimiocinas e citocinas da resposta imune, quando elas estivessem Sim. mais expressas ou menos expressas, um maior grau ou menor grau de organização. Tá bom? Tá. Eu quero chamar a sua atenção com relação à inversão que ocorre aí nessa situação. Quando você Sim, vai ver a questão da organização do citoesqueleto, aí já é um padrão diferente que você viu antes. A gente tem uma expressão maior para as pessoas controle e menor para as pessoas hipermóveis. sim, E quando vai olhar a organização de cromatina, que é a organização do núcleo, e obviamente ela é sim. comprometida também, já se vê de novo essa inversão para algumas e outras não. Aí vem uma pergunta: PL53, que eu estou vendo aí, tem a ver com P53? Porque se for, é proteína de controle celular. Então, por isso que eu estou falando. Agora, minha sugestão é que se pegue todo esse apanhado aí de proteínas que estão diferentes, são todas, e se verifique o que cada gene se expressa que tipo de proteína e o que elas estão envolvidas. Porque a partir dessa compreensão é que a gente pode começar a desenhar na nossa cabeça como é que se organiza isso. E eu vejo que isso é urgente, e, de novo, eu digo que esse trabalho aí ele é pioneiro, porque ele aponta direções, coisa que até então não tem vindo, porque estava Eu todo mundo acredito olhando só o gene. que essa parte aí é o grupo que um outro aluno vai apresentar, mas a via genética de expressão, né? Acho que eles vão avaliar isso, mas a parte imunológica a gente já pode fazer sim. Avaliar todas essas quimiocinas aí e essas citocinas, tá? E a gente que é da parte de bioquímica e biologia molecular, o que eu vou fazer de proposição aqui para todos os estudantes envolvidos é que a gente faça isso. A gente pode até dividir por agrupamento de proteínas, pegar, sei lá, 3, 4 para cada um, e cada um vai se debruçar para ver Pronto. como é funcionalmente cada uma delas, o que esses genes expressam e por que eles estão associados nesse processo envolvidos em organização de matriz. Passa aí o Fechou. último. Vou precisar sair agora, tá bom? Viu?
Muito obrigado aí, foi maravilhoso. Eu agora vou participar mais, viu? Gostei muito. Bom, aqui é de diferentes fatores de crescimento, receptores, transdutores. Aqui mais um tanto de coisa que a gente vai ter que investigar, porque está tudo diferente. De novo, enquanto não se souber exatamente, não adianta só falar, é diferente. Beleza. Pro trabalho pioneiríssimo mostrou, é diferente. É o que eu venho falando, é corpo divergente. Né? Não é neurodivergente, mas é corpo divergente. O que é que cada uma dessas faz, porque está aí mostrado, e aí, obviamente, a gente tem que ver se saíram mais trabalhos corroborando esses dados, né? Ele tinha um N bom, mas a gente tem que ver se todas as amostras de outros países, de outros pesquisadores também tiveram resultados semelhantes, mas a gente investigando aí quem são esses genes e o que eles fazem, a gente pode perceber, principalmente começando por esses que é mais gritante a diferença, mais gritante mesmo, assim, da ordem aí, ó, de 3 vezes mais, 2 vezes mais o que deveria ser. O próximo, por favor. Acho que pronto. Aí o próximo é o modelo. Pronto, aí vem o modelo, e eu não gostei desse modelo. Eu achei ele pouco esclarecedor. E Eu é isso. senti, Assim, eu professora, acho que é difícil, agora a gente bater um martelo e dizer assim, é um tecido todo desorganizado. Se fosse um tecido todo desorganizado, você ia ter uma apresentação clínica muito diferente do que é. E qual é a apresentação clínica? Pergunta a todo mundo que está aqui. A apresentação clínica da pele que é usada como critério diagnóstico de uma pessoa com CDH. Quem me responde isso? Tirando a questão da cicatrização, que já é um processo diferenciado, o que vem lá? Pele aveludada e levemente hiperextensível. Então, funcionalmente falando, o que eu posso dizer em relação à pele de uma pessoa que tem CDH? Ela não é uma pele disfuncional, a pele em si. Ah, tem os processos inflamatórios associados à alergia. Tem. Mas os processos associados à alergia, eles não impossibilitam a vida. E são controlados com antihistamínico. Então, de novo, a gente volta à história da histamina como ponto-chave para a questão da sinalização. Que eu não sei se ele investigou em algum desses 1000 genes que ele avaliou aí pelo RNA mensageiro, tá? Mas dizer que esse tecido é totalmente desorganizado, para quem tiver olhado um pouquinho de dermatologia, pena que Fernanda não está aqui para corroborar isso, a gente vê, às vezes, alteração monogênica de um gene só, um gene associado a alguma coisa que está na organização da pele, leva a condições, às vezes, incompatíveis com a vida. Né? E a gente tem vários exemplos aí de epidermólise bolhosa, daquela outra doença que eles chamam de que a pessoa fica toda de hiperkeratinização, esqueci qual é. É um gene alterado e aquilo faz com que a pele tenha uma alteração tão gritante que a pessoa, quando sobrevive, tem uma vida reduzida por conta das alterações, o que não se observa. Muito pelo contrário. Pacientes com CDH começam a ter diagnóstico, isso todos os trabalhos têm mostrado isso, a partir dos 30, 40 anos, às vezes mais tarde. Significa que as pessoas chegaram até aí e, geralmente, as questões que levam a pessoa à busca de um diagnóstico estão associadas à dor mioarticular, subluxações, coisas do gênero. Depois, a pessoa começa a associar, quando há suspeita, porque se constata a hipermobilidade, aí que se constata que a pessoa também apresenta características atópicas, de hipersensibilidade, alergias, etc, etc. E aí se começa a investigar as outras demais questões. Então, dizer que a pele de uma pessoa com CDH é disfuncional não é verdadeiro, não de primeira instância. Ela tem processos cicatriciais diferenciados e por isso tem que ter um cuidado a mais, mas dizer que essa matriz e essa constituição é completamente desorganizada não é correto. Não é correto. Está aqui uma pessoa com Ehlers-Danlos e a pele está ótima, dentro do que poderia ser. Então, existe uma funcionalidade, mas
é diferente. Então, o funcionamento é diferente dessa pele. E é isso que tem que se entender. Porque, apesar de ser funcional, tem várias questões associadas que levam as pessoas a terem problemas crônicos de saúde, o que faz com que essa condição de CDH e transtorno de espectro de hipermobilidade não seja de forma alguma benigno, tá? E é isso que eu tenho a falar contra esta figura aí, o que está descrito aí. E, por fim, lá na última, que tem um resuminho, só para reforçar. Passe o último, por favor. Aí. Estonas podem contribuir como dumps, produtos idôneos, pró-inflamatórios, favorecendo lesões de tecidos e contribuindo para distúrbios autoimunes. Quais? Se ele está falando isso como uma afirmação genérica, perfeito. Agora, se ele vai se referir a pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e transtorno de espectro de mobilidade, de novo, até onde se sabe, não há relatos de doenças autoimunes associadas a esse público. Portanto, sim, há alterações, a gente viu aí, está bem demonstrado, na organização do citoesqueleto, na organização da cromatina e, portanto, da organização nuclear, na organização de matriz celular, é tudo diferente. Isso está muito bem e é o ponto mais positivo desse trabalho. Mostrar que há uma questão bastante diferenciada. Sim, aí vou dar a maior palmatória para Lázaro. Quando eu falo assim que não tem inflamação, quer dizer que assim, a pele não está constantemente inflamada. Mas, como existe fenômeno de hipersensibilidade e também com a hipersensibilidade ativada pelo quê? Por antígenos de qualquer espécie, há pessoas que têm maior sensibilidade a ácaros, por exemplo, que é uma coisa mais comum, alguns tipos de alimentos, etc, etc. E isso vai provocar, aí sim, o disparo de uma reação inflamatória, e sim. Então, pode-se dizer que tem uma maior facilidade de desenvolver processos inflamatórios, mas, de novo, isto não é um processo crônico no sentido que a pessoa fique permanentemente com a pele inflamada. E caso especificamente sobre o que é o foco desse trabalho, dermatite, que é o processo inflamatório da pele, ele é recorrente em pessoas com Ehlers-Danlos, do tipo hipermóvel, e talvez, aí eu já não posso dizer, com as pessoas de transtorno, mas pessoas com CDH têm, sim, muita dermatite, é um processo comum e recorrente, mas ele não é perene, ele não é instalado desde o nascimento até a morte. A pessoa tem períodos onde ela tem sua sensibilidade desafiada, e nesses momentos ela entra em dermatite, o que se usa dizer dermatite atópica ou dermatite alérgica, ou seja, é um processo inflamatório desencadeado pelo contato com antígenos aos quais aquela pessoa é hipersensível. Então, não, de novo, isso não é uma condição autoimune, não pelo menos de livro, né? Eu não sou exatamente da área de imunologia, mas a gente pode entender isso daí, e seria a minha crítica maior, seria o ponto negativo desta conclusão aí final, de fazer essa associação, já que não se trata de um artigo genérico, é um artigo específico para tentar diferenciar CDH com o transtorno de espectro hipermóvel. Bom, mas, gente, eu já falei muito o que eu tinha para falar com relação a isso tudo. Eu já falei. Eu gostaria de perguntar se ainda alguém tem alguma coisa a colocar, alguma pergunta, esse é o momento para isso. A ideia da gente fazer essas sessões científicas é sempre isso, a gente suscitar discussões, não só trazer conhecimento à tona, mas suscitar discussões e abrir possibilidades, formas de pensar, de investigar e direcionar os nossos próprios estudos. Para onde o grupo NACE, CDH, irá agora? Então, cada um, dentro de suas especialidades, deverá agora se debruçar sobre isso, sobre aquilo, a cada artigo que a gente for apresentando. Lembrando aos estudantes que a gente não precisa defender o artigo, a gente tem que apresentar o artigo, exatamente como o Humberto fez. Então, Humberto continua de parabéns, foi muito bem apresentado, né? Mas, assim, não necessariamente o artigo que foi publicado, mesmo sendo avaliado por pares, a gente tem que concordar 100% no que está lá. Algumas coisas podem ter sido omitidas, não explicadas, algumas coisas ficaram em aberto, e esse é o objetivo da ciência. A gente toma ciência
disso que foi publicado aí, e a partir daí a gente vê o que mais a gente pode compreender. Diga, Rafa. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, Humberto, parabéns pela apresentação. E pegando nesse gancho aí que a senhora estava falando dos distúrbios autoimunes, né, e quais ou não, e a senhora entra falando sobre essa hipersensibilidade, né, e ela acaba sendo cíclica. E aí eu lembrei de Zaleski, né, que ele fala da desautonomia, inclusive é o assunto de uma das próximas apresentações, já puxando a brasa para minha sardinha, né, eu vou falar sobre desautonomia. E a desautonomia, ela pode estar muito associada a isso aí também que a senhora estava falando, né? Só quis fazer um gancho para associar a um assunto que vai vir para frente, mas não sei muito para onde ir, mas sei que isso está associado também, né? Porque a gente vê esses ciclos de hipersensibilidade, sejam gastrointestinais, seja cutâneo, então ele acaba sendo cíclico também, né? Enfim. Com certeza. Vale lembrar que, apesar dele ter feito um estudo voltado somente para a pele, que constituição de tecido conjuntivo ela é semelhante ao longo do corpo, e que tecido conjuntivo está presente em todas as partes do corpo. Então, por isso eu falo tanto sobre compreender o tecido conjuntivo da pessoa com CDH, e por isso esse artigo é tão importante para o nosso grupo. Porque ao entender a partir da pele, a gente começa a ver em outros locais como é que é isso. Então, provavelmente haverá de ter, eu não sei se já tem, eu não pesquisei, estudos que façam, por exemplo, biópsia de intestino, biópsia de, sei lá, esôfago, de estômago, e verificar, por exemplo, como é que está a organização nesses locais. E isso daí, por exemplo, há de explicar as questões associadas às intolerâncias, as questões de motilidade, da dismotilidade que é verificada nessas pessoas, etc. Com relação à desautonomia, que é uma desregulação do sistema nervoso autonômico, como é que é a constituição desses nervos? Esses nervos também contêm tecido conjuntivo. E como é que é a organização vascular? Esses vasos também contêm tecido conjuntivo. E por isso, de novo, que eu afirmo, não pode dizer que é um tecido errado, que é uma matriz errada. É uma matriz diferente, que funciona diferente, se adapta diferentemente e que permite que os indivíduos cheguem à idade avançada. Logo, não são adaptações incompatíveis com a vida, dão uma qualidade de vida baixa. Mas isso ele coloca como ponto, e isso é verdade, ele bota aí na conclusão que, em se entendendo esses processos, aí você cabe, que é isso que a medicina faz, e as questões de saúde de um modo geral, ver como eu posso interceder em algum desses, se é que eu posso interceder em algum desses processos para tentar minimizar os problemas verificados pelas pessoas. Tá? Mas é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, obrigado pela preferência. Nós faremos as sessões científicas semanalmente. A cada semana, um estudante, junto ao seu orientador de conteúdo, irá apresentar um artigo científico já publicado, de escolha do grupo, e cada grupo que fizer sua apresentação, nós teremos sempre um debate. Se você tiver mais alguma dúvida, pode escrever nos comentários aqui do YouTube ou ainda nos procurar nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram como @neise_sed, temos nosso canal Neise Sed no YouTube, mas também estamos presentes no Facebook, no Threads e em breve no TikTok, e também teremos já temos agora um podcast que já foi lançado, que tem alguns relatos de pessoas com sede lá que vocês podem acompanhar. Todas as informações mais detalhadas vocês podem encontrar na nossa página sediada na UNEB, Universidade do Estado da Bahia, ao qual o grupo pertence. O endereço está aí na página neise.uneb.br. Nós contamos com o apoio da nossa universidade e também da Abraced, que é a nossa parceira técnico-científica. Muito obrigada a todos e até a próxima.